Saudações a todos, mais uma vez um privilégio grande podermos trocar experiências, né, do nosso cotidiano. E essas experiências, óbvio, vão acrescentando à nossa vida, vão acrescentando às nossas relações um sentido, né, positivo. Aprendemos com uh, fatos positivos e aprendemos também com fatos negativos, né? Uh, Nós estamos voltando, né, lentamente às aulas, né? E numa desses retornos, né, num desses dias, óbvio, essa semana aqui, estava na sala ouvindo a conversa, né, dos professores, tomando café, comendo meu biscoito, né, tranquila, e a conversa rolando. E, óbvio, né, quer queira, quer não, às vezes os professores, né, falam num tom de voz um pouco mais alto, né, do que os demais, né? Não no sentido de fofoca, nada disso, né? Mas caracteristicamente existe uma agitação na sala dos professores. E a conversa estava sendo dirigida no seguinte sentido, né? Nossa, né? Isso que me chamou a atenção, né? Uma delas dizendo, nossa, ela é crente? Você tem certeza? Né? E a outra perguntou, por quê? Ela falou, nossa, mas ela faz as coisas igual às outras demais pessoas. Né? Ou seja, espera-se muito do cristão, ou do chamado crente, né? Espera-se que ele tenha um comportamento, uma vida regrada, um estilo de vida que possa produzir, né, na visão do outro, né, uma vida diferente. Né? Todos nós, queiramos ou não, esperamos isso de nós, esperamos que os outros olhem para nós de uma forma diferente, esperamos fazer diferença, né, na vida dos outros, é claro, né? Essa é a nossa função. Em um determinado momento do início da caminhada de Jesus Cristo, né, com seus discípulos, seus apóstolos, né, os mais chegados, Jesus vê uma enorme multidão, como essa que muitas vezes nós vemos, né, nas nossas relações. Uma multidão que encontra-se, né, atualmente em crise, em dificuldade, né, esperando uma palavra, esperando realmente uma transformação da sociedade, esperando que gestos, esperando que alguém venha produzir, né, nessa sociedade a diferença. E lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, né, lá no versículo 13, Jesus vai fazer uma comparação. Óbvio, todos vocês conhecem, já ouviram, né, que o cristão, né, os seguidores de Jesus, né, são o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Né? Ou seja, Jesus estava colocando a vida dos seus seguidores, e óbvio também a nossa, né, num patamar elevado. Né? Dentro da natureza, Jesus está dizendo, né, o sal tem uma função. Mas se ele for igual à terra, qual o objetivo do sal? Nenhum. Né? O sal, ele nasceu especificamente, ele tem uma função de simplesmente produzir, né, diferença, né, na vida dos alimentos. Né? Eu tenho certeza absoluta que em algum momento, né, da sua vida, minha vida já aconteceu, talvez na sua também, né, em que, de uma forma de brincadeira, substituíram o sal pelo açúcar, né? Ou no condimento, ou até mesmo no fato de você adoçar, né, o café, o chá ou qualquer coisa. Né? É claro que, né, você sente perceptivelmente, de uma maneira muito clara, né, a distinção. Jesus, óbvio, se quisesse trazer uma palavra comum, ele poderia dizer, né, que o cristão é como um mel, né? Seria muito mais agradável. Né? Nós fomos feitos, né, para adoçar, né, a vida dos outros. Seria uma palavra gostosa aos nossos ouvidos, mas que seria uma palavra comum. Né? O sal não. O sal, de acordo, né, com os conceitos
culinárias, de acordo com os conceitos bíblicos, ela tem uma função. Ela não pode ser comida, né? Se você colocar sal é, em uma quantidade razoável na sua boca, você vai saber que não faz bem, né? Não é gostoso, né? Ora, e aí então, né, o Senhor usa de uma forma muito específica isso, né? O que é que ele queria dizer? Qual era o objetivo de Jesus nessa palavra que a princípio, né, os seguidores, os discípulos, os mais chegados, entenderam, né? É claro que nós temos hoje o sal como um elemento comum, vulgar até mesmo, né? Na nossa sociedade. O sal custa barato, né? Tem sal em abundância, né? Por aí. Ora, mas naquele período onde Jesus contava essa parábola, o sal era um elemento fundamental, importantíssimo, né? Num tempo em que a preservação, né, dos alimentos era uma necessidade, e o sal e os condimentos, né, mas o sal especificamente tinha essa função, né? Hoje me parece, né, que se nós não tomarmos cuidado, e esse tem sido o grande perigo de Jesus ao alertar os seus discípulos, né? Ou seja, de nos tornarmos parecidos, né, com alguma coisa que está na natureza, mas que não produz diferença, que não produz sabor. A terra, óbvio, e aqui Jesus disse: se o sal fosse terra, ele deveria ser jogado fora, ser pisado sem problema nenhum, né? Não faria a mínima diferença, né? Olha, hoje, para muitos, ser evangélico é até mesmo um status, né? E nós temos visto aí artistas que repentinamente, às vezes, né, perdem, vamos dizer assim, a sua importância artística, né, e passam então a gravar músicas gospel e a dizer que agora são evangélicos, né, para atrair, óbvio, pessoas, né? Ora que é claro que tudo isso tem uma conotação muito complicada nos dias de hoje, né, que é o barateamento, né? Como o sal é barato, também a vida cristã, muitas vezes, ela tem sido uma vida barata, né, sem muita importância. O que queremos dizer com isso é que quando falamos, né, em nossos dias de caráter cristão, precisamos entender o sentido real dessa palavra que Cristo trouxe, né? Influência cristã. O que é que nós temos? Nós temos pessoas, né, da alta cúpula política do país que se dizem cristãos, mas que, né, em alguns momentos, através dos seus lábios, né, proferem palavras tão mundanas quanto qualquer um outro, né, e até mesmo mais pesadas ainda, né? Caráter, né? Exatamente era isso que Cristo tentava definir para a vida dos seus seguidores. Vocês precisam ter caráter. Vocês não podem permitir, né, que o mundo, né, realmente dê sabor à vida de vocês, mas que vocês deem sabor, né, à vida deste mundo, né? Nesse sentido, é importante observarmos, né, algumas coisas desta palavra que gostaríamos de repartir, né? É claro que o sal ele tinha uma conotação diferenciada, né? Em uma esfera ainda mais importante, religiosamente falando, o sal tinha uma relação direta com o ritual, muito importante, né, do relacionamento daquele povo com Deus, né? A oferta, por exemplo, lá em Levíticos capítulo 2, né, nós vamos encontrar um ritual da oferta. E a oferta, óbvio, né, Deus estabelece que essa oferta deveria ser temperada, né, com sal antes de ser oferecida, né? Ou seja, caracterizava, né, um pacto incorrupto, ou seja, né, a partir de se colocar sal naquela carne, estava se querendo dizer que a partir de então a carne não mais se estragaria e que, portanto, poderia sim ser oferecida a Deus, né? Ora, nós somos, de uma maneira bastante clara, e sempre trabalhamos com isso, o sal da terra. O povo que reflete, né, essa aliança com Deus. Nós somos constantemente colocados como ofertas, né? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Nós somos ofertas vivas, né, no altar do Senhor. E precisamos então ter a consciência de, antes de qualquer coisa, né, colocarmos em nós esse tempero,
né, espiritual. Né? Nossa salvação se baseia em uma aliança eterna, né, que não pode ser quebrada, não pode ser revogada, né, que deve ser manifestada em nós, mas acima de tudo através, né, de nós. O sal, portanto, salga por natureza. Essa é a função dele, né? Não tem outro jeito. Ele não precisa de um incentivo, né? Vai lá e faça. Né? Não, isso acontece de uma maneira natural, né? Naquilo que nós chamamos, né, de temperar, né, os alimentos. Sua natureza, portanto, é salgado. Sua tendência é salgar. Ele não é mel, ele não é açúcar, né? Da mesma forma, a nossa natureza deve refletir essa aliança com o Todo-Poderoso, né? E, portanto, nossa tendência constante, natural. Isso tem que ser, gente, natural. Não pode ser algo forçado, né? Eu vou fazer isso. Não. Isso tem que ser no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, nas nossas relações, em todos os sentidos, sem forçar a barra, né? Como dizem por aí. Mas, óbvio que a partir da quebra dessa aliança e aquela primeira conversa ouvida, né, na sala dos professores, mostra que o interesse, né, dessa aliança, né, com Deus não é mais tão importante, né? Ora, o que aconteceria se esse compromisso, né, fosse simplesmente tratado, né, na nossa vida com um descaso? Qual seria o destino, né, desse sal que se torna insípido, né, um elemento da natureza sem função? E um elemento da natureza sem função, né, a única serventia dele ia ser eliminada, ser jogada fora. A resposta de Jesus, portanto, é muito clara e categórica. Como restaurar? Como dar sabor novamente, né, do sal? Como colocar de novo esse sabor que procede um dia, né, procedeu um dia da cruz, veio até nós, deu sabor à nossa vida, mas que repentinamente, né, nós lentamente, né, começamos a ser influenciados, passamos a ter o sabor, né, das coisas do mundo e não o contrário, né? Pisado, lançado fora, né? E essa palavra exatamente tem um peso, né? Deve ter um peso bastante profundo, né, na nossa existência. Eu não quero ser pisado, né? Eu não quero ser pisado principalmente pelo Senhor, pelo Deus, né, da nossa existência. E, portanto, eu preciso ter constantemente essa importância, né? Ora, quando Jesus trouxe essa palavra, o mundo dos discípulos era um mundo enfermo, gente, né? E Deus, através dessa palavra, através do Cristo lançado aos seus discípulos, o grande objetivo era de restaurar. Olha, então a função é, vocês precisam, essa carne está, né, prestes a apodrecer, prestes a se estragar. O que é que vocês vão fazer? Né? Então, restava, portanto, aos discípulos a tarefa de envolver-se com aquela multidão e trazer essa diferença, né, esse salgar no sentido positivo. Né? Como ser sal? Como é que nós podemos ser sal? O sal é como um elemento, né, que tem funções, mas que por si só, obviamente, né, ninguém vai comer, ninguém vai viver comendo sal. Ele faz parte de um processo de mistura, como o fermento, né, também então utilizado por Cristo Jesus. Né, o fermento misturado à massa, né, vai ter essa função. O fermento por si só, né, ele não tem outra função a não ser misturado à farinha, né, produzir o seu efeito. Né? Para nós, o que vai acontecer? Né? Também nesse sentido, ninguém vai comer fermento, certo? Ninguém vai comer sal. Nesse sentido, né, nós precisamos entender a nossa influência, a nossa responsabilidade. Né? Que sabor, né, excelente pode ter, né, óbvio, alguns ingredientes com o sal, mas quão insonso pode ser, né, por exemplo, um arroz ou uma sopa? E quem de nós, né, que já esteve em um hospital, né, ao comer aquela comida que nós chamamos de insonsa,
não teve saudade, né, da comida caseira, né, da família, né? E assim é, né? Ou seja, sopa sem sabor, arroz sem sabor, não é gostoso, né? Então, uma grande tensão que nós estamos experimentando, gente, é que também, né, diante desse momento complicado e difícil, nós somos cidadãos, né, do reino de Deus, mas também somos cidadãos aqui da terra, né, desses dois reinos, né, que se contrapõem, né, mas que são fundamentais, né, no sentido de entendermos a nossa função, a nossa responsabilidade, né? A nossa existência diária tem um lugar comum nesses dois reinos, né? Nós não estamos isolados apenas no reino espiritual e também não estamos isolados como cristão apenas no reino do mundo. Precisamos ter, né, essa consciência. Quer dizer, vivemos, portanto, nesses dois mundos, né? Aos cristãos, portanto, é dito que o nosso pensamento, né, a nossa perspectiva, a nossa expectativa de vida deve se concentrar, né, acima de tudo, na consciência de que o mundo, né, a qual nós pertencemos, ele é um mundo que deve dar sabor a este mundo. Né? Ou seja, somos espirituais, somos separados, né, por Deus com uma função. E de acordo com esse conceito, né, na minha opinião, a vida cristã, né, deve, acima de tudo, superar, né, a vida humana. A pessoa deve, portanto, ter a consciência disso. Eu sou mais, né, pertencente ao reino de Deus. Essa é a minha função. E a pessoa, portanto, né, que vive nesta sociedade, vive o cotidiano, né, das dificuldades, dos problemas, né, das relações de trabalho, né, tão comum, tem que ter essa consciência e desfrutar, né, acima de tudo, dessa realidade. Nós não estamos vivendo, né, no mundo do trabalho, no mundo da escola, no mundo do nosso dia a dia, um tempo de contemplação. Né? É a realidade, gente. Né? Ora, nós precisamos ter a consciência de que é possível fazermos diferença. Né? Então, a declaração de Jesus a respeito do sal contesta, né, categoricamente essa suposição. Os cristãos precisam ser sal. Não tem outra coisa a fazermos. Nós estamos aqui com o objetivo, darmos sabor. Né? Ora, nesse sentido, o sal é usado como um conservante, gente. E nós olhamos e nós estamos vendo, né, a sociedade, né, se deteriorando, avançando, né, nesse processo de deterioração. E, lamentavelmente, né, por mais que as igrejas cristãs aí estejam aumentando em quantidade, a realidade das transformações ainda não tem ocorrido. Né? Então, o sal é usado exatamente nesse sentido, conservar. Gente, nós temos que ter a consciência de que a conservação dos valores desta sociedade depende das nossas ações e das nossas atitudes. Uma vez que estamos vendo, né, que tudo está se tornando tão comum, tão banal, que já não há mais diferença nos atos, nas palavras de crentes, né, como as pessoas do mundo, e isso traz, né, um descrédito, né, muito intenso, nós precisamos entender que o sal precisa ser friccionado de uma maneira, né, óbvio, carinhosa sobre as carnes que aí estão. Uma função positiva, e vocês sabem muito bem disso, é sabor. Né? Muitos alimentos, óbvio, ficam saborosos, né, quando lhes é acrescentado o sal. Uma picanha, né, bem no ponto, salgadinha, é maravilhosa, né, você ser saboreada. Né? Ora, os cristãos, portanto, eu, você, nós, né, não tem aqui absolutamente nenhuma diferença, né, entre cargos religiosos e cristãos. Somos todos iguais. Né? E como sal, né, que somos chamados, devemos nos misturar à nossa cultura. Né? Estamos aí nas escolas, estamos aí no trabalho, estamos aí no nosso cotidiano e vivemos ao redor de uma sociedade confusa e complicada. Né?
E embora, né, muitos nem sempre reconheçam, né, sua vida cotidiana precisa ter essa consciência de moderar, de dar qualidade, de dar sabor, né, a essa sociedade. Né? Ora, o sal insípido não vira nada. É um elemento pobre de valores, não nutricionais, mas ele não serve para nada, a não ser jogado fora. Né? Ora, e o Senhor Jesus, ele traz esse alerta, né? Sal é sal. Sal é salgado, ele não é doce. Ele faz diferença, né? Uh, Agora, como, no entanto, pode o sal se tornar insípido? Não ocupando a sua função, sendo deixado aí, né, ao relento, né? Óbvio que vocês provavelmente nunca visitaram, né, uma salina, não sei, né, um local onde se extrai o sal, mas eu já tive a oportunidade de, quando morava lá no Nordeste, visitar, né, um local de sal. É claro que o sal, junto a uma quantidade enorme de sal, ele permanece salgado. Mas quando ele é retirado dali, né, passado pelo refino, depois ensacado e colocado no supermercado, ele é uma quantidade menor. Né? Ora, e aí então cabe, né, portanto, essa consciência. Né? Ser sal no meio do sal é muito fácil. Agora, ser sal, né, no meio, né, de uma sociedade que quer nos corromper, esse é o grande desafio. Né? Ora, o que precisamos entender? Então, o Senhor veio, deu a sua vida por nós. Não podemos recusar de forma nenhuma, gente, de jeito nenhum, essa condição do que nós somos. Precisamos nos misturar ao mundo, né? Óbvio, mas nós aqui precisamos dar sabor. Não é o mundo inserir o seu sabor em cada, né, um de nós. Né? Contrariamos, portanto, a função do sal quando colocamos, né, os desejos do mundo, as vontades do mundo acima, né, daquilo que, das nossas necessidades espirituais, né, etc. E tal. Então, quando fazemos essas coisas, quando permitimos que as coisas se misturem a nós, né, em uma quantidade onde o sal não faz diferença, perdemos, né? Simplesmente somos elementos aí comum. Recusamos, né, essa função quando deixamos, portanto, né, de viver essas bem-aventuranças, de irmos no meio da multidão, de chorarmos, né, de realmente fazermos diferença, de sermos pessoas, né, que buscam a justiça, certo? Queridos, é uma reflexão no sentido de tempos difíceis, né? Sociedade complicada, sociedade que está se estragando, nós estamos aqui. Nós, como cristãos, onde estivermos, devemos fazer essa diferença. Né? E aí, então, né, vem uma pergunta, né, para todos nós, é claro, né, para a gente fechar. Temos sabor ainda? Ainda temos sabor? Né? A igreja, de uma maneira lamentável, parece que tem se misturado e está perdendo lentamente a sua característica de ser sal, de fazer diferença. Né? E individualmente, como é que nós estamos? Ainda temos sabor? Né? Ou já estamos sofrendo e recebendo influências da sociedade e lentamente estamos perdendo a nossa característica de dar sabor a esse mundo? Então, é uma reflexão, é um pensamento, né? E que aonde nós estivermos, né, as palavras que outros possam falar de nós não tenham esse sentido. Puxa, mas ele é crente? Eu não gosto dessa palavra crente, né? Ele é cristão? Nossa, mas ele faz as coisas como as outras pessoas, né? E aí então, né, cabe nesse sentido pensarmos, agirmos. E acima de tudo, né, pedirmos misericórdia ao nosso Deus. Que nós não percamos o sabor, gente, em qualquer circunstância. Sejamos homens, mulheres, jovens, adolescentes, que têm sabor. Vida com sabor faz diferença. Vida sem sabor perdeu o sentido. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, lançar sobre nós a sua graça.